Então, meninas, gostaria de que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, né? Da trajetória, como é que foi? Como foi o começo, né? Como foi que surgiu? A Bia já falou um pouco, né? Sim. Essa paixão. Na verdade, eu jamais achei que isso ia acontecer comigo, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, muito disposta a enfrentar tudo que a vida sempre me coloca à frente. E aí o Vilmar, o ano passado, ele fala assim pra mim, olha, você precisa sair de dentro de casa e vir trabalhar comigo na empresa. Isso pra mim, de certa forma, foi um choque, porque a minha casa sempre foi a minha zona de conforto, né? Ali eu controlava tudo, o dia a dia era tudo controlado por mim. E eu passei 3 meses dentro do escritório e aquilo, assim, pra mim tava sendo muito complicado, porque um ambiente totalmente diferente, né? Aí você exige muita responsabilidade quando você fala sobre empresa, sobre dinheiro, né? Sobre administração. E aquilo tava ficando um pouco pesado para mim. Mas junto com isso, junto com a empresa também vem vários encontros de network, vem vários eventos onde que hoje em dia você tem que estar sempre alinhado, né, a inteligência com o seu bem-estar. E aí eu fui numa imersão que era sobre mulheres e essa imersão tratava de vários assuntos e falando sobre tempo específico, sobre o autocuidado, né, porque, na verdade, a gente não pode deixar de fazer. A gente tem que sempre estar agregando, né? Porque o momento que você deixa de fazer alguma coisa, né, que você vai deixando de fazer as coisas na sua vida, é porque alguma coisa não tá certo. E o que nos move é o desejo, né? Você está sempre ativo. Então, eu peguei e comecei a sair dali olhando da minha vida de maneira diferente. Eu falei assim, não, a partir de hoje, meus tempos específicos, eles vão valer a pena. Quando eu estiver trabalhando, eu estarei trabalhando. Quando eu estiver na academia, o meu tempo vai ser totalmente para academia. Hoje eu tenho um perfil totalmente diferente. Você está sabendo dividir os tempos. E mudou muito o meu perfil depois desse pensamento, porque a academia para mim eu faço a vida inteira, mas sempre foi um ponto de descontração. Hoje continuo, né, cumprimentando todo mundo a hora que eu chego lá, mas na hora do meu treino é o meu treino, faço totalmente focada, totalmente voltada ali, eu fico ali 100%. Quando eu estou na minha casa, eu estou na minha casa. Então, assim, você aprende a dividir o tempo e acabou aquele tempo, você parte para outros afazeres e pronto, acabou. E junto com isso, aí o Vilmar também deu uma sacada que ficar ali dentro estava difícil para mim, a empresa em fase de expansão. E aí a gente chegou na conclusão que a empresa tinha que ter um nome, um rosto, né, e tudo e tal. Ele falou assim, mostrar a marca, né? Mostrar a marca, né, uma né? identidade. Identidade. E ele falou assim, mulher, você toma café pra caramba. É você a bola da vez. Ele falou assim, ó, você pode começar a postar toda vez que você toma café. Eu falei, não, tudo bem, bora postar. E junto com isso vem aquela sacudida, né? Poxa, mulher de 40 e poucos, e aí, né? Vou começar a mostrar a cara, que jeito, não é? E aí veio surgindo aí um lado mais de vaidade, tudo e tal, e me apresentaram o Kaique, que hoje é meu nutricionista, né? Que ele já tá aí comigo com mais de quase 8 meses já. E junto disso eu cheguei pro Marquinhos da Move e falei, olha, a partir de hoje eu quero mudar de perfil, né? Eu quero realmente fazer valer a pena quando eu tô aqui dentro. E aí comecei no Kaique e eles começaram a se alinhar os dois. E eu em todos os momentos levei muito a sério, tanto o Kaique como os treinos do Marcos, né? E aí a gente começou a colher os frutos. Quando foi em dezembro, ele olhou pra mim, o Marcos, e falou assim, olha, eu acho que você tá correndo bem. E o Marcos ele tava numa vibe de corrida de rua também. E ele falou assim, eu acho que você tá correndo muito bem. E aí você precisa correr com mais objetivo, você precisa aí seguir uma planilha, não sei o que e tal. Eu tava pra sair de viagem, eu falei assim, olha, quando eu voltar a gente vê essa parada aí, porque eu nem sei o que você tá falando, mas... E junto disso, o Kaique também falou na primeira consulta do ano, ele falou assim, olha, você tá com um perfil muito bom,
seus rendimentos realmente são, assim, surpreendentes, porque cada vez que eu vou lá eu mostro muito resultado positivo, né? O Kaique, ele inclusive tá na maratona, hoje ele viajou pra lá, do Rio. Ele é um nutricionista e ele vive isso, né? Ele vive o mundo da corrida, ele vive o mundo da musculação. Então, assim, é um cara muito atual. Eu costumo dizer que ele não dá uma consulta, ele é uma mentoria mesmo, né? Ele é muito mais que isso, eu falo. Eu tenho até livros para ler. Ele molda a maneira da gente pensar Tá super sempre, atualizado. sempre pro lado bom. Então, a cada 30 dias a gente faz troca de livros, porque ele ajuda nesse fortalecimento mental também. E aí, cheguei de viagem e aí comecei a correr a planilha com o Marcos. E ali os dois sempre alinhando, sempre me ajudando. Era muito difícil, eu me assustei um pouco. No primeiro mês eu tive um pouco crise de ansiedade, um pouco de crise porque o corpo não está acostumado a chegar na exaustão, né? E quando você faz uma planilha, eu ouvia falar, mas eu tô nessa planilha aí há um mês, né? E eu, naquele gás, eu não aceitava ficar um mês com a planilha. Eu queria fazer ela ali, né? Daqui uma semana eu já queria mudar ela. E de certa forma eu conseguia isso. Mas no começo foi difícil. E até que o Kaique, na consulta, ele me acalmou. Ele falou, não, Vânia, o seu corpo vai se acostumar com isso é normal, porque a exaustão é uma coisa que o corpo assusta. Ele vai sempre trabalhar de uma forma que a gente não que a gente não chegue a esse ponto. E logo ele vai começar a entender que isso daí vai fazer parte da sua rotina e você vai passar. No dia seguinte, eu mandei a planilha concluída pro Kaique. Eu falei, cara, deu bom e é isso aí. E aí ele falou assim, então tá, esse ano eu te vejo na primeira competição. Eu falei, Kaique, você tá de brincadeira, né? Mas tá bom, fui lá, eu acho que foi o Gustê, não sei, alguém me mandou o link da primeira... Foi na Carim, a Carim foi a minha primeira corrida, sempre sem pretensão nenhuma. E ali, na época, não deu pódio, mas por primeira corrida, tudo e tal. Aí todo mundo começou a falar assim, você foi super bem, E nisso, a Bia também já tava me acompanhando, né? Porque ela viu ali uma serelepinha ali, né? Então, ela falou assim, né? Como que foi isso? Então, como vocês que treinavam foi? no mesmo lugar? Não, é porque o Vilmar, ele sempre meio que apoiou o esporte. Na verdade, o Vilmar, ele chegou primeiro na vida da Bia do que eu, né? Então, o Vilmar sempre apoiando a Bia, sempre fazendo campanhas, ela. né? Sim. Sempre acompanhando, sempre, né, de alguma forma ajudando, patrocinando, tudo e tal. Então, até na live de final de ano que a gente fez, o Vilmar falou assim, Bia, logo, logo essa daqui vai estar correndo com você, né? Eu falei, cara, você tá louco falar um negócio desse? Eu tô só, né... Aí, correndo por correr, não sei o que e tal. Era um hobby pra você no início, Não, né? na Digamos verdade, assim. na verdade não? eu tinha objetivos em emagrecer. Porque eu comecei correndo com 67 quilos, hoje eu tô com 55. Então, o objetivo era esse, né? E aí a Bia chegou lá e falou, não, cara, vem aqui que eu vou pôr você pra aquecer, não sei o que e tal. Ela já tava lá me esperando chegar na Carim e tipo assim, eu falei, pronto, agora eu tô feita, né? É porque eu vi que ela tinha essa vontade. A Vânia, ela tem essa vontade, apesar dela ter as funções dela do dia a dia, ela também tem, igual ela mesma descreveu, esse empenho e ela tem esse desempenho, essa desenvoltura pra fazer tudo muito bem feito. Bia, o biotipo também dela ajuda. Ajuda. Gente, mas Só que isso muda tudo, né? Então eu via também, assim, igual ela falou dessa corrida, ela tinha o treinamento, ela tava treinando para aquilo, mas não como treinadora, quando eu olhei para ela nessa prova, eu olhei mais como a Bia amiga e a Bia atleta também, né? Então eu vi que tinha algumas falhas técnicas ali. Então ela não aquecia, ela chegava na prova correndo. Então, assim, eu fui fazendo ajustes. Tipo, Vânia, olha, melhora isso, que eu acho que vai melhorar naquilo. Ajusta aqui, tipo, come isso, não come isso. Então eu fui dando alguns toques. Ela já tinha um treinamento e eu fui só aprimorando ali, moldando, melhorando aquilo que já estava encaminhado. Eu brincava, assim, que eu tinha a melhor equipe, que eu tenho a melhor equipe do mundo, né? Porque, por exemplo, assim, né? Um suporte muito grande, que é o Kaique, o Marcos, né, da Move, sempre ali
Porque eu falo assim, foi ele que me mostrou esse caminho, com certeza. Se não fosse ele, eu não tinha conhecido a corrida de forma alguma. Ele sempre foi assim, muito... Ele me disciplinou, na verdade, né? Pra esse negócio aí de treino, essas coisas e tal. Porque eu ia 3 vezes por semana na academia, hoje eu vou 2 vezes por dia. Então, mudou totalmente. Né? Então, assim, ele foi um grande... Assim, acho que como o Renato foi pra Bia, ele foi um grande, assim, incentivador, né? Ele mostrou realmente o caminho disso. E eu já tô vendo aqui pelos comentários que você já tá sendo reconhecida não só pelo seu treinador e pela Bia, mas a Regiane já mandou comentários aqui, elogiando vocês, meninas. Pessoal dando boa noite aí, falando do seu papel, Bia. Ó, muito legal. Como treinadora na vida da Vânia. Sim, e aí eu falava assim, então eu tenho, eu falei assim, sou chique demais, porque eu tenho o treinador, né, assim, o Marcos, que era o treinador e o personal, e eu tinha a Bia, que eu falava assim, que era a minha treinadora de competição, né, dela. Não, era a minha treinadora de competição, porque, tipo assim, quanto mais a gente competia, mais o vínculo ali, né, se estreitava. Mais afinidade. Mais afinidade. E aí isso mudou tudo, isso muda tudo a minha rotina. Eu sempre fui uma pessoa extremamente noturna, eu sempre fui de dormir extremamente tarde e acordar extremamente tarde. E hoje eu tenho uma vida totalmente disciplinada, eu tenho preocupação em cuidar dessa parte de dormir, descansar. Exato. Eu tenho horário para acordar, então tem horários para as alimentações. E é tudo de acordo com a rotina de treino, então isso exige alinhamento constante, né? E aí, há algum tempo atrás, faz um mês, na verdade, que a gente redefiniu essa equipe, né? Hoje o Marcos, ele fica específico, né? Com a parte de fortalecimento. Eu tive uma lesão esses tempos atrás e ele tem feito um trabalho muito bacana de recuperação dessa lesão, junto com os meus médicos, junto com a equipe lá da clínica da Bia, da Restore, né? Também tive o apoio da Ana Karenina também. Então, a gente vai achando, assim, amigos durante a vida que chega em uma hora dessa, tudo começa a fazer sentido. E a Bia ficou específico hoje para a corrida. E o Kaique aí continua aí no alinhamento entre isso tudo, porque a gente fala assim... A nutrição é só nutrição, não. O Kaique, ele é um cara ponta firme. Ele acorda às madrugadas comigo, ele pergunta o que eu tô comendo, como eu tô. Ele vê como que eu tô antes das corridas. Ele te dá todo um acompanhamento, né? Sim, ele me acompanha 24 horas. Todo o suporte que você necessita. Ele me acompanha 24 horas através do aplicativo dele. Então, assim, é um trabalho, né? Eu falo assim, às vezes... As pessoas vê, porque é uma mudança física muito grande, né? É uma mudança de comportamento muito grande, porque a corrida, ela é libertadora, ao mesmo tempo que ela trabalha a sua mente, ela também te dá muito escapes de pensamentos, então você começa a pensar de um lado mais produtivo, você enfrenta os problemas do dia a dia com mais sabedoria, às vezes. Mais firmeza. Né? Com mais firmeza, com mais calma, você consegue dar uma equilibrada na ansiedade, sabe? Então, tem sido um divisor de águas, mas uma coisa é muito importante eu falar. Sem o apoio da minha família, sem o apoio do meu esposo, isso jamais seria possível, porque precisa de muita compreensão. O Vilmar é o cara que ele acorda 4h30, 5 horas da manhã comigo, ele me acompanha em todas as competições, ele sempre pergunta todos os dias como foi o meu treino, como tá meu joelho, e inclusive ele, né, ficou amigo do meu nutricionista, começou aí também, então... É incrível, né? Então, na verdade, e o meu essa filho... ela transformou a sua vida e da sua família também. Meu filho, ele liga, ele fala, mãe, e aí, você tem competição amanhã, não sei o que, mãe, boa sorte, não sei o que e tal, né? Tem dado alguns resultados positivos, então ele sempre liga, ele fala, mãe, que incrível, que bacana, né, isso tudo que você tá conquistando, porque é muito mérito, assim, o desempenho físico, né, é tudo muito meu.
Então, é aquele negócio que eu sempre digo, né? É uma coisa que é só a gente que pode fazer pela gente mesmo, né? Algumas coisas você pode delegar na sua vida, mas tem Acreditar coisas... na gente mesmo. É, Sim. mas tem coisas que é só a gente. Então, aí veio aí tudo isso, aí veio a Bia. A Bia, ela me traz o espírito competitivo, né? Ela tem essa experiência aí de carga, né? Então, eu sempre digo assim, Bia, mas eu não consigo, parece que eu ainda vou a passeio, né? Ela fala, então, eu lembro como se fosse ontem. Ela foi na minha casa um dia à noite, antes da competição, e ela falou assim, olha, eu preciso que amanhã você seja mais agressiva. Aí eu brinquei com ela, falei, olha, Bia, se eu achar algum espírito competitivo durante essa madrugada, eu vou ver se eu pego um emprestado, né? Porque eu não tenho... Estão passando, eu já agarro, né? Já fico com ele um pouquinho. E ela acompanha realmente de perto. Portanto, que a gente até toma café da manhã junto antes das competições, né? Eu falo assim, a galera costuma brincar que eu fico mais na casa da Bunny agora do que na minha casa. Mas é realmente isso, porque... Eu realmente acredito no potencial dela, porque é difícil você achar alguém, não na idade, porque pra mim ela ainda é muito jovem, mas, com 40 anos, no corpo físico que ela 42, hein? Esse ano 43. com a mãe aqui força tocando... de vontade que ela tem, com a estrutura física que ela tá se permitindo estar agora... E com a vontade que ela tem de evoluir, porque agora não é mais a Vânia... Tem coragem de enfrentar essas dificuldades. Exatamente. Exato. Sim. E eu costumei você tem que ajustar a família pra isso, né? Você tem que ajustar tudo pra isso, né? Foi uma transformação. Então eu falo assim, são 21 anos vivendo a mesma rotina, né? E hoje eu tenho que manter a minha base, a minha estrutura, que é a minha família, né? E eles estão nessa comigo, participando das nossas reuniões. Às vezes eu e a Bia, a gente faz reunião, tá o Vilmar sempre ali presente. Porque a corrida, eu tenho visto que não é só você colocar um tênis e sair. Existe um estudo, né? Então a gente estuda toda vez pós-corrida, a gente analisa, né, todos os gráficos ali do aplicativo, então o que vai acomodar os treinos durante a semana. A boa corrida já tem uma análise de tudo. Já tem uma análise Exato. de tudo, né? Então, assim, então é uma coisa assim que é boa, mas também tem a parte séria, né? Tem uma parte que é muito séria e a gente tem que levar isso ao pé da letra. Pegando o seu gancho do espírito esportivo, né, competitivo, acredito que o da Bia passou um pouco pra você. Ainda não. Ela te passou um pouco, ela já tá te passando, Não, ainda né? não. Ela ainda dá conta de correr e de me buscar. Porque se ela não me busca, eu... vou estar aqui mesmo, deixa essas mulheres me passar. E ela fala, não senhora, você vem. Eu tô a 1 quilômetro e eu já tô escutando ela me gritar. Isso é Pô, impressionante. é bacana, é um incentivo a mais, hein? Porque o esporte individual depende de alguma ajuda. Isso aí motiva você a chegar no final. E todos esses resultados, né, eles não ficam só pra mim e a Bia. Esses resultados o Marcos acompanha, o Kaique acompanha. Exato, né? Então acaba virando realmente Tá tudo uma sendo equipe. planejado, então. Tá tudo sendo planejado. E A tudo gente, sendo muito cuidado e tendo muito apoio. Eu brinco assim que o Vilmar hoje... Eu faço o marketing e ao mesmo tempo eu sou, acho que a atleta mais patrocinada do grupo Malacrida, eu acho. Porque ele realmente, 100%. ele tá sempre ali, né? Mas você está conseguindo fazer essa parte de atleta e de empresária também que você é hoje? Está conseguindo? Olha, é muito desafiador. Eu costumo dizer que eu tenho uma pessoa que me dá um grande suporte, que é o Vilmar, né? Ele é um administrador muito incrível, ele é um empresário incrível, portanto que esse ano ele abriu 5 empreendimentos, né? Todos estão fluindo muito bem. Hoje a gente tem, fora a expansão do Café Malacrida... Um ano de grandes dificuldades. Sim, ele trouxe, junto com a expansão do Café Malacrida, que a gente já está aí mais de 50 anos, né? Com o café... Ele também traz a transportadora, ele traz a distribuidora de alimento e agora, né, o nosso mais novo lançamento, então, que é a tapioca Malacrida, que ela não é terceirizada, ela realmente ele adquiriu uma empresa, ela é aqui de Regente. De vocês ela é aqui de Regente mesmo. Então, assim,
Aqui, ó, a tapioquinha. E aqui, ó, ele lançou também o filtro de café Malacrida. Esse filtro aqui, a gente tem o normal, que é aquele que você coa o café e joga fora. E o meu preferido é o filtro lavável, esse reutilizável aqui. Porque você realmente passa ele ali na aguinha, põe pra secar e você consegue reutilizar ele, às vezes, até mais de 5 vezes. E eu acho ele muito prático na hora de passar o café. Ele não tem aquele problema de estar vazando o café do saquinho, você não precisa estar dobrando o saquinho de papel, sabe? Ele é muito prático, ele é muito rápido, muito prático, muito gostoso. A gente também agora tem um café que ele também é diferenciado, que ele é moído na hora também, é um dos meus preferidos, esse. Então, assim, nessa parte eu conto muito e até mais de 100% com ele. Eu fico com a parte, às vezes, mais chata, assim, que é cuidar das doações, cuidar de onde que a gente vai entrar com patrocínio, essas coisas e tal, que onde eu consigo trabalhar onde eu tô. Eu fico o dia inteiro no celular, né? O pessoal me procura o dia inteiro, a gente da região inteira, e é onde que entra também uma parceria aí com a Bia e junto com o pessoal da corrida, onde que a gente leva o café Malacrida junto para as corridas. Isso tem sido muito inovador, porque o café e a corrida e a atividade física, ela tem tudo a ver, sim, né? E então, você vê nas corridas vários pré-treinos, ou não tem, né, Bia? O pré-treino, né, nas corridas, mas tem o pós, né, o pós sempre tem as frutas, sempre tem algum tipo de suplemento. Tem o Jean do Suco Life, que é meu querido. Eu sou a única corredora que já chego lá com o scoop de whey. Quando ele me vê, ele já nem me dá o copinho pequeno de suco de laranja, ele já pega minha coqueteleira lá e já enche de suco de laranja. Ele fala: mano, você realmente é única, porque até aqui na corrida você mantém a proteína em dia. Então o Jean do Suco Life, ele é muito querido, virou um parceirão aí também. E então a gente... E a corrida, ela é isso. Então, o Café Malacrida tá presente. E domingo, pra mim, foi um dia muito importante, o Jair. Eu não corri domingo, a Bia correu. E a compreensão da Bia, pra mim, foi fundamental. Porque, de certa forma, a gente tem um foco, que é a corrida do Tércio, né? A corrida Tércio Canziani, porque nós somos de casa e acaba tendo uma expectativa muito grande, sim, sobre isso. A gente tem treinado há bastante tempo já específico para essa corrida. Ainda não sei, né? A gente eu falo assim que eu entro e não almejo nada. Esse não é o meu perfil de entrar e falar assim, não, eu sou muito humilde nessa parte, né? Eu gosto muito de participar e... Porque competição... Não, e você tá ali... Pode acontecer de tudo, mas você tá ali e só de você correr esse 5km, cara, você já venceu. Você já levantou da cama, sabe? Você já fez o seu desafio diário. Então, a medalha e o pódio, ela não é essencial. Não é ela que vai construir... Não é a sua colocação que vai colocar em você a mentalidade de... Não é. Muito pelo contrário. É você tá participando. A gente fala muito pras meninas, né, sim, Bia? Fala assim, gente, se inscreve, vai, porque não é pódio, sabe? É você passar você pegar o domingo ali, que no caso você iria levantar 11 horas, meio-dia, e você já começar a aproveitar ele desde as 4:30 da manhã. Eu posso me arriscar a dizer que é até um ato de amor próprio, não? Muito. E é onde que entra a família, porque você já entra num resguardo ali no sábado, né? Você já tem que ter ali uma rotina muito bem alinhada já no sábado, estruturada, para você acordar disposta às 4:30. Então eu falo assim, tem que ter uma disciplina muito grande. Sim. E eu falo assim, é maravilhoso você sair de casa à noite, porque você imagina quantos que às vezes não precisa sair de casa esse horário para estar ganhando o seu, né? O pão, né? O pão. Então a gente se sente de uma certa forma privilegiada por Deus, né? Porque sim, eu acho que nada na nossa vida acontece por acaso. Deus, ele está presente em todos os momentos. Deus está presente em todos os momentos. Desde o nosso lazer, o nosso esporte, na nossa vida, né? Não tem essa que Deus é só nas situações sérias ou emergencial. Deus, ele é presente
né? Abrimos os olhos graças à misericórdia dele, né? Então eu costumo chamar ele também todos os dias para estar comigo em todos os meus treinos, em todas as minhas corridas. Agradeço a ele por essa oportunidade, por esse momento diferente na minha vida, porque eu acredito que tudo é permissão dele. Então, você acordar às 4:30 da manhã, já agradecendo a Deus, isso é muito bom. Então, você acorda no escuro, com todas as luzes né, ainda acesas da cidade, e quando você chega nas provas, você vê o pôr do sol. O pôr não, o nascer, né? A alvorada, né? Eu queria ter... Os nossos treinos é muito emocionante, né, Bia? Fala um pouco dos nossos treinos, o que acontece com as meninas, Bia. Porque a gente literalmente sai de casa, a gente deixa a nossa família, né? Às vezes eu passo no quarto da minha filha, eu vejo ela dormindo, aviso ela, filhinha, amanhã a mamãe não tá em casa, a mamãe não vai fazer o seu lanche. Ela olha pra mim e fica assim, mãe, fique em paz. Ela falou assim, eu já sei fazer meu lanche. Ela falou assim, vai fazer o que você gosta. E sempre tem, né, aquela pergunta, e aí, mãe, deu bom, gostou do treino, não sei o que e tal. Então isso é muito bom. E a gente começa muitas das vezes a treinar no escuro e a gente, toda vez que conclui a nossa corrida, a gente já tá... O sol já tá quente. Já tá quente. E a maioria se emociona por isso, né? Porque como a Vânia disse. É uma coisa, assim, olha, Jair, é uma coisa apaixonante. Mas eu, em particular, a Bia sabe disso, deixei bem claro pra ela. Eu tenho um pouco de resistência de fazer esses treinos. Eu tenho um perfil um pouco diferenciado, porque eu acredito que é muito da personalidade, cada um tem a sua metodologia, né? Me sinto muito segura treinando dentro do CT, treinando na esteira. Ali é onde que eu consigo um pouco de flexibilidade de horário também. Então, se eu não consigo ir de manhã, às vezes consigo à tarde. Esses dias eu tive que correr 2 horas da tarde no CT. Então, eu falo assim, é muito importante a Move ali, o CT tá sempre de portas abertas pra gente. Ele apoia demais esse esporte, acolhe todas as meninas em dias de chuva, frio, a gente acaba treinando todo mundo juntas lá. Então, são parcerias incríveis. Só pra mim acabar de concluir, a Bia vai falar aqui sobre as coisinhas dela. A última coisa que eu quero mencionar e o que me deixa muito mais apaixonada pelo mundo da corrida são as amizades e as pessoas que começam a acrescentar a nossa vida, né? Foi a primeira corrida, domingo agora, onde que o Café Malacrida foi e a gente não foi. No caso, eu e o Vilmar, tava chovendo muito. Por precaução do meu joelho, a gente achou melhor também não ir, para não forçar. Para se poupar, né? Foi a corrida do Hospital da Esperança. E aí, tipo, o Vilmar falou assim, o que tá acontecendo aí que você tá rindo sozinha, tá falando nesse celular, né? Tipo assim, é aquele pessoal que você olha na corrida, tipo, te adiciona no Instagram e quando você não vai, fala assim, cadê você? Sim. Cadê você, né? O pessoal já aquele carinho, né? Isso é muito interessante. E algumas falando assim, Vânia, olha, você não veio, mas obrigado por ter mandado o café. Porque foi o que nos acolheu, foi o que nos esquentou. Então, olha, é só você indo pra saber. Só que é um caminho meio complicado. Sem volta.